Olá, pessoal. Bom dia. Professor Eduardo aqui, professor de física. Nós iremos trabalhar mais um assunto de cinemática. Vamos um pouco sobre alguns conceitos, tipo movimento progressivo, movimento retrógrado, e trabalhar um pouco com movimento uniforme. O movimento uniforme é um movimento no qual um corpo ele está em movimento, porém a sua velocidade não varia. A sua velocidade é constante, entendeu? Então, nessa simulação aqui, primeiramente eu gostaria de apresentar aqui para vocês os elementos que nós temos nessa simulação. Temos aqui um rapazinho, né, que vai ser o nosso corpo móvel. Temos um cenário para poder conseguirmos acompanhar o movimento dele em relação a esses objetos que vão ficar estáticos, vão ficar parados, certo? Temos essa régua aqui, essa régua. Temos uma barrinha com a posição e uma barrinha com a velocidade. Tem essa barrinha aqui de aceleração, mas essa barra de aceleração ela vai ficar parada, porque nós não iremos trabalhar com movimento acelerado, apenas movimento uniforme. Então, movimento uniforme é aquele movimento cuja aceleração é igual a zero, certo? Então, vamos lá. Temos aqui um corpo, né? E à medida que nós que fomos fazendo as simulações, eu tenho aqui uma tabela que a gente vai preencher com as informações. Então, vamos simular, primeiramente, o movimento daquele rapaz andando com a velocidade de 1 metro por segundo. Então, vamos colocar a velocidade 1 metro por segundo. Vou dar meu Enter, ele já está pronto. E com a posição inicial dele, quanto? Zero. Então, ele está aqui na posição inicial, zero. Certo? Então, a cada segundo, quando soltar a simulação, a cada segundo que vai aumentar, quando soltar a simulação, esse segundo vai disparar, esse cronômetro vai disparar. Então, a cada segundo, eu irei dar um pause para a gente pegar as informações e colocar na nossa tabela, certo? Então, eu tenho 1,2 segundos, vou botar aqui. E a posição em 1,1 segundos é 1, aqui questão de precisão. Então, vou botar 1,2, né? Vou aproximar. Soltar. 2,2 segundos. O tempo de 2,2 metros. Quatro vírgula um segundos. Posição de 4 metros. 4,1, né? Aproximar também. 4,7 segundos. Posição de 4,7. 5,7 segundos. Aqui nós temos 5,7. 6,7 segundos. Para o tempo, para a posição de 6,7 metros. 7,5 segundos. Para 7,5 metros. Até chegar ao 10. 8,2 segundos. Para 8,2 metros. Mais um andado. 8,9 segundos.
para 8,9 metros. Tá bom. Então, vocês perceberam que eu tive que fazer uma aproximação nessa escala de cá. Por que eu fiz essa aproximação? Porque aqui, gente, eu só tenho apenas uma casa decimal. Aqui eu tenho 3 casas decimais. Então, a precisão daqui é maior do que cá. Então, o que está acontecendo? Aqui, o cronômetro está como se fosse já fazendo a aproximação. E aqui não. Aqui eu tenho que fazer a aproximação de acordo com o nosso cronômetro. Ok? Pronto. Então, com isso de cá, nós temos essa tabelinha, certo? Que eu tenho a posição para o tempo que ele estava em movimento, certo? Vamos lá, aqui nessa aba, e vamos colocar a mesma configuração, que foi posição 0, velocidade 1 metro por segundo, certo? Vamos ver aqui, deixa aqui, vamos dar play. E vamos observar como a posição ele vai variar à medida que o tempo passa, certo? Ou seja, à medida que o tempo está passando, olha o que está acontecendo com a posição, ela está aumentando. Está formando um gráfico, né? Um gráfico linear. Vocês vão ver isso depois, certo? Observe que, ó, o gráfico é uma linha reta, por isso que é o nome linear, ok? Deixa eu pausar, porque ele chegou até a posição máxima aqui. Enquanto isso, observe o que acontece com a velocidade. A velocidade foi marcada em 1 metro por segundo, né? Ela estava aqui em 1 metro por segundo, ó. Como a velocidade não aumentou, ela, ó, permaneceu constante a todo momento, ok? E aqui, como a aceleração sempre foi zero, nós temos que a aceleração dela sempre permaneceu na linha zero. Vou repetir essa simulação. Vou botar aqui e vocês vão ver. Vou botar 1 e vou dar play novamente. Observe o gráfico aqui, enquanto o gráfico vai fazendo uma linha reta ascendente, que é a posição com o tempo, observe que a velocidade ela vai permanecendo um patamar em 1 metro por segundo, ó, em uma linha reta, porém sem subir e descer ladeira. Como a nossa aceleração é zero, a velocidade não varia, nós temos que o gráfico vai estar sempre zero aqui, ó, na linha zero, à medida que o tempo está passando. Ok? Vamos voltar lá para a nossa aba. Vou aqui, resetar, e vou colocar agora a segunda configuração da nossa tabela, que é velocidade 1,5 metros por segundo. Como aqui está em inglês, então no lugar da vírgula tem que ser ponto. Então, 1,5 metros por segundo. Vou dar o meu Enter. Ele já está pronto. Só que na posição aqui, eu vou colocar o menos 10. Então, ele vai partir da posição menos 10, minha posição inicial, menos 10, e a velocidade de 1 metro por segundo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar o play. E mesma coisa. Então, em diferentes intervalos de tempo, eu vou dando play, vou dando pause e vou coletando as informações. Certo? 1 segundo. Ele foi para a posição de menos 8,5. 1 segundo para a posição de menos 8,5. 2 segundos. Foi para a posição de menos 7. 3,4 segundos. Vou botar aqui.
Ele foi para a posição de menos 5. Cinco vírgula dois segundos. Ele foi para a posição de menos 2,125. Menos 2, vou botar 2 aqui, certo? As duas casas decimais. Vou botar 0,1. Vou tirar essa segunda casa decimal. Novamente, 6,5 segundos. A posição dele agora é o quê? Menos 0,25. Oito segundos. Posição agora de 2 metros. 9 segundos. Posição de 3,5. 10 segundos. 10,4, né? 5,66. 5,5. 11,4 segundos. Temos agora posição de 7,2. 7,1. Mais uma informação. 12,1 segundos. 8,18. Nesse caso, vou aproximar. 8,2. Então, tanto nesse exemplo quanto no exemplo anterior, nós vimos o seguinte, que à medida que o tempo ia passando, ia aumentando esse número de K, não é? No primeiro exemplo começou com 0, depois foi para 1, 2 metros, 3 metros, 4 metros, ou seja, o número ia crescendo, aumentando, à medida que o tempo ia passando, ok? No segundo exemplo, a mesma coisa. A única diferença foi que ele começou do valor negativo. O tempo foi passando e esse número de K ele foi aumentando. Começou negativo, foi diminuindo aqui ó, o valor, o módulo, até zerar, e depois começou a ficar positivo, e aumentando. Então, nesses dois exemplos, nós temos que o movimento ele é progressivo. Movimento progressivo. Então, no movimento progressivo, no movimento, eita, no movimento progressivo, nós temos que a distância vai aumentar à medida que o tempo ele vai aumentar. Aumenta o tempo, aumenta a distância. Ok? Deixa eu apagar. Vamos agora para o nosso terceiro caso. Aliás, não, antes disso, vamos olhar os gráficos, né? Vamos colocar a simulação aqui no gráfico. Vou resetar. E vou colocar a mesma informação, que foi menos 10. E a velocidade de... Observe que, quando botei menos 10, a barrinha, ó, desceu. A setinha marcou menos 10. E a velocidade de 1,5.
Novamente, como aqui está em inglês, tem que botar 1.5, ok? Vou dar Enter, e a barrinha, a setinha vermelha vai subir. Um pouquinho. Ok? Ele está pronto, eu vou dar Play. Mais uma vez, observamos que o gráfico em vermelho, ele continua constante, sem subir ou descer ladeira, como se fosse uma linha, é uma linha reta sem ladeira, né? Sem subir ou descer ladeira, ó. E o gráfico da posição, ela vai, ó, aumentando à medida que o tempo vai passando. Ok? Pausar. Vamos lá para o terceiro caso da simulação. No nosso terceiro caso da simulação, deixa eu resetar, eu tenho velocidade menos 2. Observe que quando eu coloquei velocidade menos 2, ele, ó, ele virou agora para o lado contrário. Observe, ele virou agora para o lado contrário. Para o lado onde tem aqui os números negativos aqui da posição. Certo? E a minha posição inicial agora vai ser 8. Então, vou colocar 8. Então, ele foi lá para o 8. Então, gente, a velocidade negativa aqui é uma questão de referencial, ok? Se um carro ele está em movimento e se você considerar a direção desse movimento nesse caminho de ida positiva, por exemplo, você está saindo da sua escola, pegou uma carona em direção ao Largo do Caranguejo, e você viu que nesse sentido ele saiu da escola em direção ao Largo do Caranguejo, e você considerou nesse trajeto a velocidade positiva, quando você estiver retornando do Largo do Caranguejo até a escola, ele vai voltar com velocidade negativa. O carro, é claro que ele vai continuar com velocidade 20 km por hora, 30 km por hora, à medida que o tempo for passando, você vai estar se deslocando, mas apenas observe que esse menos é uma questão de referencial. Em um sentido, a velocidade é positiva, no sentido contrário, a velocidade é negativa. Certo? Então, vamos. Posição, 8 metros, velocidade, menos 2. E agora eu vou dar o Enter, né? Mesmo esquema. À medida que o tempo for passando, eu vou dando play. E vou pausando. Opa! 1,1 segundo. Posição de 5,9. Posição, tempo de 2 segundos. E posição de 4 metros. Três vírgula três. 1,5 metros. 1,5 metros. 4 metros. 4 segundos, perdão. Tempo de 0 segundo. 5 segundos. Menos 2 metros. Agora eu estou pausando o tempo certinho. 6 segundos. Menos 4 metros. 7 segundos, peguei o bizu. Menos 6 metros. Agora foi. 9 metros. Posição de menos 10. 9 segundos, posição de menos 10 metros. Ok? Vamos voltar para a simulação. E vamos agora, né? Vou voltar novamente, vocês irão apenas observar 8 metros, e dessa vez eu não irei pausar, certo? Menos 2,
e vou soltar. À medida que o tempo passa, ou seja, o tempo está aumentando, a posição ela está diminuindo. Observe que diminui. Observe para cá, ó, que o valor está sempre diminuindo. Nessa situação, gente, nós temos, deixa eu colocar aqui, que o movimento é retrogrador. O movimento, ele é retrógrado, ok? No movimento retrógrado, eu tenho que cadê? No movimento retrógrado, eu tenho que a posição vai diminuir com o tempo, à medida que o meu tempo, observa aqui, o meu tempo está aumentando. Ok? Deixa eu fechar. E vamos lá na minha simulação. Vou resetar e vou colocar as mesmas configurações. Posição 8. Ele está pronto lá na posição inicial. E a velocidade agora foi menos 2. E vou soltar. A velocidade não varia, porque é um movimento uniforme, enquanto que agora o gráfico da posição é uma descendo ladeira. É uma reta descendo a ladeira da escola ali, ó, gente. Em direção à delegacia, ó, o ladeirão, mesma situação. Ok?